E hoje estou aqui para falar para vocês sobre qual é a diferença entre uma república e uma monarquia. E qual é a importância disso? A importância que os brasileiros precisam entender quais as distinções entre essas duas formas de governo. Você já deve ter visto aí muitos monarquistas divulgando que uma monarquia é muito superior a uma república e que a corrupção é muito mais fácil de ocorrer numa república do que numa monarquia. Mas, basicamente, o que quero dizer com isso? Como funciona uma monarquia e como funciona uma república? Numa monarquia existe a separação entre a chefia de Estado e a chefia de governo. A chefia de Estado fica nas mãos do rei e a chefia de governo fica nas mãos do primeiro-ministro. Numa república isso não acontece. A chefia de Estado e a chefia de governo fica nas mãos de um único homem, o presidente da república. Para nós brasileiros é difícil entendermos o que significa isso, porque já vivemos há mais de um século numa república, então não conseguimos entender qual é a importância da separação entre a chefia de Estado e a chefia de governo. Bom, numa monarquia, essa separação é justamente o elemento crucial que determina o bom funcionamento desse sistema de governo. Por quê? A chefia de Estado fica nas mãos do rei ou do imperador. O que significa isso? O rei, ele cuida, ele protege os interesses do Estado, da nação, do território, do povo. E o chefe de governo, o primeiro-ministro, ele fica com a função de administrar o país, governar o país. E o rei é aquele que supervisiona e atende o chefe de governo para certificar-se que ele está fazendo uma boa administração e está atendendo aos interesses do povo e aos interesses do país. Como que seria isso na prática? Para que vocês entendam, imaginem assim como se o país fosse uma empresa. Uma empresa que nós temos o dono da empresa, que muitas vezes ele contrata um administrador para tomar conta dessa empresa. Então, o que acontece? O administrador é aquele profissional que entende da arte de administrar e vai é, aplicar seus conhecimentos para o bom funcionamento da empresa, para que essa tenha lucro, para que ela progrida e atenda aos interesses do dono da empresa. O dono da empresa, por sua vez, ele não vai se envolver na administração da empresa. Ele vai deixar isso em cargo do administrador, só que ele vai atender esse administrador para ver se ele está fazendo um bom serviço. Se ele está administrando corretamente, se ele não está roubando, se ele está trazendo progresso, crescimento para aquela organização. E, logicamente, se esse administrador for mal, o dono da empresa o que vai fazer? Vai demitir aquele cara e vai colocar outro no lugar. Por quê? Porque ele não é bobo, porque se aquele administrador for mal, vai falir a empresa do dono. Então ele não quer isso. Não é? Uma monarquia é assim. O chefe de Estado, o rei, é como se fosse o dono da empresa. E o primeiro-ministro, chefe de governo, seria o administrador. O que o rei faz? Se o primeiro-ministro é bom, o rei deixa aquele primeiro-ministro governe normalmente. Mas se o primeiro-ministro é mau, o que o rei faz? Ele substitui o primeiro-ministro, demite aquele cara e convoca outro no lugar. É assim que funciona. Diferente de uma república. Se você vota num presidente, seja ele bom ou mau, ele vai ficar até o final do mandato dele. E por mais que a população esperneie, fique com raiva, fique brava, não vai ter como tirar aquele cara de lá. Para que fique bem claro, para que vocês entendam realmente, fique bem ilustrado como que seria isso na prática, vou mostrar para vocês como se fosse o caso do mensalão e do petrolão, como que seria esses dois casos numa república e como que seria numa monarquia, como que seria o que teria acontecido com nós nesses dois casos. Vou ilustrar para vocês aqui. Vamos exemplificar aqui. Digamos que como que isso aqui, essa bolinha aqui seria o povo brasileiro. Essa outra aqui seria o presidente e essa aqui seria o Congresso, tá? Os deputados e senadores.
Então, como que são as eleições de uma república? O povo, ele elege o Congresso e elege o presidente, ok? Então, nos governos, primeiramente no governo Lula, o que aconteceu? Tivemos aquele escândalo do mensalão. O que foi o escândalo do mensalão? Nós descobrimos que o presidente da República estava pagando os deputados para que estes aprovassem suas leis, suas medidas e suas propostas, para que esses não obstruíssem, não fizessem a função de fiscalizar, para que não atrapalhassem a vida do presidente da República. Quando isso veio à tona, o povo ficou completamente revoltado, totalmente revoltado, e exigiu para que tomassem providências, que os poderes da República fizessem a sua vez. Exigiu que o judiciário punisse o Congresso e punisse o presidente da República. E também exigiu que esses aqui, o Congresso, providenciasse o impeachment do presidente da República por corrupção. Mas o que aconteceu? Esse pessoal aqui, o Congresso, não fez nada, e esse cara aqui, o presidente da República, o Lula, continuou no poder. Por mais que o povo exigisse que o judiciário e o legislativo fizessem sua parte, isso não aconteceu. O Lula continuou. O que aconteceu? Veio novas eleições e o povo elegeu praticamente quase que o mesmo Congresso e elegeu o Lula novamente. Esse aqui continuou fazendo suas falcatruas e corrupções e tudo mais, com a conivência desse aqui do Congresso. E por mais que esse aqui, o povo, exigisse mudança, que tudo se consertasse, não aconteceu. Passou um tempo, teve novas eleições, veio o povo, votou no novo Congresso, ou até o mesmo Congresso, e elegeram a nova presidenta da República. E nessa altura, o mensalão já tinha ido por água abaixo. O Poder Judiciário não conseguiu fazer nada e o Lula não foi cassado e terminou seu mandato. Né? Passado um certo tempo, veio o escândalo do Petrolão, Lava Jato e tudo aquilo mais. Né? O povo já estava revoltado, né? Veio novas eleições, esse povo aqui voltou um novo Congresso, o mesmo Congresso, com poucas modificações, e elegeu a Dilma de novo. Só que daí os escândalos começaram a acontecer e tudo mais, que nós vimos, teve aquele mensalão, o Petrolão, Lava Jato comendo solto aí, e todo mundo revoltado e querendo que tivesse novas mudanças. Né? Aconteceu uma circunstância que o Eduardo Cunha ficou bravo com a presidente da República e decretou o processo de impeachment dela. Ele deu ordem aqui na Câmara para que fosse feito o impeachment da presidente. E daí foi todo aquele processo, o impeachment foi para o judiciário, voltou, o Congresso voltou se devia ou não dar o processo de impeachment, foi aquela novela, um tempão e tudo mais, mandou pro... teve aquela votação, pelo meu cachorro, pela minha avó, pela minha mãe, eu voto para o impeachment da presidente. Acabou sendo aprovado o impeachment dela. Mas não porque esse pessoal aqui estava interessado. Só porque o Eduardo Cunha estava com raiva dela e decretou o impeachment. Senão isso não teria acontecido. Se o presidente da Câmara não decretar o processo de impeachment do presidente da República, esse aqui não é cassado. Ele continua lá. Aconteça o que acontecer. E o judiciário não pode fazer nada. Isso não acontece. Por que o Congresso foi até o fim e acabou decretando o impeachment da presidente? Porque essa aqui não tinha mais popularidade com esse pessoal. Eles não estavam de acordo com ela. Se eles estivessem de acordo, o impeachment dessa aqui não sairia, que foi o caso do Lula há um tempo atrás, certo? E aconteceu aquele impeachment e foi aquele processo, foi pro Senado, foi pro Judiciário, foi praticamente quase que um parto de dinossauro. E aconteceu o quê? Foi o impeachment da presidente, ela caiu, não é? E assumiu o vice-presidente, certo? O que aconteceu? Esse vice-presidente aqui pegou um país em frangalhos e totalmente bagunçado, sem conseguir tocar o país direito, porque a presidente anterior e o outro presidente haviam destruído o país, as finanças e tudo mais, feito um monte de obra, né, com a conivência desse pessoal aqui do Congresso,
E a coisa estava bagunçada. Daí o que acontece? Havia denúncias de corrupção contra esse presidente, o vice-presidente que assumiu, e denúncia de corrupção contra esse pessoal aqui, Congresso, Senado e Câmara de Deputados. Então o que acontece? Esse pessoal aqui está com a cabeça fervendo, com medo de ser preso, Lava Jato e tantas outras coisas mais, e esse aqui também. Esse aqui não consegue governar, e esse pessoal aqui não faz o bom trabalho, que é fiscalizar esse cara aqui, o presidente. Certo? E tá essa bagunça que nós vivemos hoje. Que hoje o nosso país praticamente está parado e está um caos que ninguém mais consegue explicar porquê e como chegamos nisso. Tá? Isso é uma república. Agora eu vou explicar para vocês o que é uma monarquia. Lembrem que eu falei para vocês que na monarquia existe a separação entre o chefe de Estado e o chefe de governo. Numa monarquia nós temos o rei, que é o chefe de Estado, e temos o primeiro-ministro, que é o chefe de governo. Como que funciona isso? Numa monarquia temos eleições igualzinho numa república, é a mesma coisa. Então lá, tem eleições. Vem o povo, elege a Câmara dos Deputados, né? Vota na Câmara dos Deputados. E daí, o rei, o chefe de Estado, vai lá, observa quais são os deputados que estão eleitos na Câmara e dentro desses deputados ele escolhe o chefe de governo, que vai administrar o país. Por que o rei? O rei fazendo essa escolha do chefe de Estado acabou com toda essa bagunça de eleição, com toda esse gasto enorme, toda aquela emoção muito grande em cima desse cara aqui, o chefe de governo. O povo só tem o trabalho de escolher muito bem o seu deputado, porque pode ser que o seu deputado se torne o chefe da nação, o administrador. Perceberam aí que fica muito mais responsável o eleitor? Então, vamos lá. Eu falei que ia dizer sobre o impeachment, né? Como que seria? Como que seria o mensalão e o petrolão numa monarquia? Vamos relembrar. Teve o escândalo que o chefe de governo, no caso não é presidente, mas seria o primeiro-ministro, foi descoberto que esse cara, o primeiro-ministro, mantinha um mensalão para sustentar esses deputados aqui, em troca desses caros deputados aprovarem todas as leis que esse primeiro-ministro tinha aprovado. Ou seja, esses caras não iam fiscalizar mais. A troco de um gordo salário mensal, iriam aprovar a medida desse aqui. Daí, na nossa monarquia, o povo ficou sabendo que isso tinha acontecido e ficou muito revoltado e exigiu que fosse tomado providências. E o que aconteceria daí? O rei, o que o rei fez? O rei veio e destituiu o primeiro-ministro e destituiu o Congresso e convocou o povo para que elegesse nova Câmara e novo primeiro-ministro. E acabou a crise. Isso é uma monarquia. Viram a diferença de uma monarquia com uma república? As crises são rapidamente resolvidas e rapidamente afastadas. Com uma nova Câmara eleita e um novo primeiro-ministro, a vida segue, o país não para. E aquele pessoal corrupto que foi demitido fica à disposição da justiça. Eles que se entendam com a justiça. Mas o país não para. Aquele antigo presidente, o chefe de governo corrupto e aquele antigo Congresso corrupto não estão mais atrapalhando o andar da justiça, porque eles não têm mais o poder nas mãos para se proteger. São pessoas comuns agora. Essa é a diferença de uma monarquia. Espero que vocês tenham entendido e nos próximos vídeos vou explicar com mais detalhes como que seria a vida hoje do brasileiro se fosse uma monarquia. E também eu vou explicar também muito sobre a vida de Dom Pedro II e como que era a sua administração no país. Ok? Um abraço para todos vocês e até a próxima.